Então, muito bem, alunos, vamos começar aqui a terceira semana do PET 1, né? Então, PET 1, terceira semana, teve a unidade temática Totalitarismos e Conflitos Mundiais. Essa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre a crise de 1929 e o surgimento de regimes totalitários, principalmente lá na Europa, né? O nazismo, o fascismo. Vamos dar uma pincelada aqui também a respeito do Getúlio Vargas, né? Em seu período ditatorial, que foi o Estado Novo, né? Que seguia ideais fascistas. O objetivo do conhecimento, né? Crises do capitalismo e emergência de governos, né, dos governos autoritários. Então, o tema, a crise de 29 e a emergência, né, o surgimento aí desses governos totalitários. Primeiro aqui, o que foi a crise, né, essa crise de 1929, que também a gente pode ouvir falar aí, quebra da Bolsa de Nova York. Então, a gente pode ver que essas duas definições, tanto crise de 1929 quanto quebra da Bolsa de Nova York, o craque da Bolsa de Nova York, tem o mesmo sentido, né? Que foi uma grande depressão, né? Ocasionada nos Estados Unidos. Então, a crise de 1929 foi consequência da grande expansão de crédito por oferta, né, por meio de oferta monetária, tá? Então, emissão de dinheiro, tá? O governo dos Estados Unidos, né, emitia dinheiro e esse dinheiro não tinha um lastro, tá? Essa riqueza, ela era uma forma de riqueza que não tinha não gerava um produto, né? Ela era principalmente utilizada para especulação na bolsa de valor, já que as empresas nos Estados Unidos, nesse período, estavam crescendo demais, muito pela forma de consumo americano, né? Era um consumo muito grande, tá? Esse período de 1920, conhecido como Anos Loucos, ele foi um período de muito consumo pela população norte-americana, né? É o chamado modo de viver americano. Então, esse dinheiro que existia ali nos Estados Unidos, né, boa parte desse dinheiro, ele era utilizado para especulação na bolsa de valor, tá? Então, investia-se muito em bolsa de valor. E a produção também acompanhava esse processo, porque eles estavam vendendo muito, e vendiam muito lá para a Europa também, porque a Europa tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, né, e produzia, não estava produzindo uma grande quantidade, né, de produtos aí. Então, comprava-se dos Estados Unidos. Mas, aos poucos, a Europa foi recuperando esse dinheiro, né, essa produção, e diminuindo a compra dos Estados Unidos. Então, vai haver um excedente muito grande de produtos nos Estados Unidos, as empresas não vão conseguir continuar vendendo tantos produtos, vai começar a haver uma quebradeira de empresas, vai começar a haver desemprego, os bancos que haviam emprestado dinheiro para as empresas, esses bancos vão perder, né, esse dinheiro, né, eles não vão ter esse dinheiro de volta, e os bancos vão acabar quebrando. Então, e isso tudo, né, essa quebradeira que houve nos Estados Unidos vai se refletir em outros países europeus, nos outros países da América. Tá? Os únicos países que talvez não sofreram com a crise de 29 foram aqueles países que eram governados, né, ou que tinham um sistema de governo socialista, que não tinham um comércio, né, não eram alinhados aos Estados Unidos. Mas os países que estavam, né, alinhados
aos Estados Unidos, sofreram com a crise de 29, talvez a maior crise econômica que tenha surgido aí, né, no mundo no século XX, né? Foi a crise de 1929. Então, no ano de 1929, essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo, então, parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas nos bancos, dando início a um processo de recessão. Como a reação surgiram na Europa os totalitarismos, né? Porque a visão da sociedade europeia era de que o liberalismo econômico que existia havia fracassado. E esse fracasso do liberalismo econômico fez surgir pessoas com um discurso milagroso, né, de que resolveria todos os problemas, e esse discurso vinha de pessoas ditadoras, né, de pessoas que queriam a centralização do poder, queriam ter o poder absoluto. Além, né, desse discurso de que o liberalismo não havia dado conta de resolver os problemas europeus, existia também uma ideia de que o socialismo era uma ameaça, né? Então, dois pontos importantes aí para a gente analisar o surgimento do totalitarismo. O primeiro ponto é a ideia de que o liberalismo havia fracassado e não havia resolvido os problemas da política e da economia, principalmente europeia, e também o discurso de que o socialismo, que nesse momento da história estava dando certo lá na União Soviética, então o socialismo ele era tido como uma grande ameaça para a elite europeia, né, para a burguesia europeia, porque lá na União Soviética havia sido distribuído as terras, as riquezas, né, entre os trabalhadores. Então, essa ideia de estatizar, né, as empresas, né, as indústrias, isso causava um medo nessa elite burguesa, né, na elite industrial europeia, fazendo com que eles tinham, né, essa ideia de ameaça do socialismo. Então, esses dois pontos, né, o liberalismo e a ameaça socialista, fizeram com que surgissem o totalitarismo. Os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram na primeira metade do século XX, né? Então, aí de 1920 até 1945, ocorreram esses regimes totalitários, tá? Principalmente aí na Itália e na Alemanha. Mas existiu também esse regime totalitário em outros países, na Espanha, em Portugal, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, quem se aproximou a esses regimes totalitários foi Getúlio Vargas, tá? Durante o governo do Estado Novo, Getúlio Vargas tinha ideias, né, ideais bem próximos aos do fascismo. Contudo, Getúlio Vargas acabou lutando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos democratas, tá? Foi aí o motivo, né, que nós já vimos da sua renúncia, né? Porque ficou contraditório, né? Ele praticava um regime aqui no Brasil totalitário que havia sido derrotado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, e que ele havia ajudado a derrotar esse regime, né? Já que o Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Dos países que lutaram contra a Alemanha. Então, e baseava-se em um sistema político fundamentado no controle absoluto,
tá? De um partido ou de um líder. O totalitarismo é isso. Ele não permite a existência de outros partidos políticos e sempre tem um grande líder, né? Aquela pessoa que é admirada pela população, aquela pessoa que se está acima, né? Até mesmo do povo, né? E que é idolatrado ou que se mostra como um salvador para a população. Dentro do sistema totalitarista, o líder ou o partido político detém amplos poderes, né, sobre a vida pública e a vida privada. E assim representam o Estado. Havia um forte militarismo, tá? Então, normalmente esses regimes totalitários, eles se apresentam com um militarismo exacerbado, né? Os militares estão acima de todos aí, os militares exercem cargos, os principais cargos no governo. E para intimidar e calar as vozes dissidentes, né? Então, normalmente o ditador, né, o líder totalitário, ele busca calar as pessoas que são contrárias ao seu governo. Ele não aceita, de forma alguma, a oposição, não aceita o contraditório, né? Para eles, só eles podem mandar. Ainda havia intensa propaganda ideológica, né? Se fazia mostrar para a sociedade, né, os bem-feitos que ele faz, utilizava dos meios de comunicação da época. O Getúlio Vargas utilizou muito o rádio, né, para poder divulgar a sua administração, né, o seu governo, com o objetivo de doutrinar a população e ressaltar as supostas benfeitorias realizadas pelo regime. Dentro dos regimes totalitários, o terror era utilizado para perseguir seus opositores, né? Então, existiam torturas, existiam mortes, assassinatos, existiam exílios, né? As pessoas eram obrigadas a fugir do país para não serem mortas. Por que essas pessoas fugiam do país? Porque normalmente essas pessoas eram opositores, né? Essas pessoas eram perseguidas pelo ditador. No Brasil ocorreu muito isso durante a ditadura militar, né? Onde que as pessoas eram assassinadas, as pessoas tinham que fugir do Brasil, as pessoas que eram contra o regime militar eram presas, tá? Torturadas, e temos muitos exemplos por aí. Dentre as características, destacam-se, tá? Uma característica aí, ó, culto ao líder, tá? O líder ele é cultuado, ele tem a sua imagem é espalhada pelo país através de cartazes, né, outdoors, através de revistas, jornais, né, pelo rádio, né, se fala do líder, das benfeitorias que ele faz, né? Então ele é reverenciado. Então existe o culto ao líder. Outra característica, censura, tá? Então a existência de oposição era proibida, não se podia ter oposição. Tá? As pessoas que se opunham aos governos totalitários acabavam sendo caladas à força, tá? Ou mortas, ou torturadas, ou acabavam fugindo do país. A supressão dos partidos políticos. Então, só existe um partido político, né, nesses governos totalitários, né? O partido que era do governo, pois não se aceitava oposição. Então, existia apenas um único partido. Ou, como no Brasil, existiam dois partidos, né, durante a ditadura militar, mas um partido era o do governo e o outro partido era uma democracia, assim, entre aspas, né? Era um partido de oposição, entre aspas. Ele
acabava não podendo fazer a oposição como se faz hoje em dia, né, que vivemos mais aí numa democracia, mas estão tentando voltar aí, né, algumas posições aí de ditadura. Criação de inimigos internos e externos, tá? Então, para se manter no poder ou para se chegar ao poder, muitos desses líderes, né, desses governantes, criavam ideias de inimigos, né, tanto internos, né, no próprio país, como inimigos externos, tá? No caso, assim, do Brasil, tanto lá no golpe de Vargas, de 1937, como em 1964, criou-se a ideia no Brasil de que os comunistas queriam tomar o poder no país. Então, criou a ideia de um inimigo da pátria, né? Quem que era o inimigo da pátria brasileira? Eram os comunistas. Então, nós não podemos deixar os comunistas tomar o poder. Então, cria-se esses inimigos, né? Lá na Europa, né? Na Alemanha, na Itália também, a ideia de que os comunistas iriam tomar o poder, e isso faz com que a população comece a acreditar que realmente exista este inimigo e que realmente ele queira tomar o poder, e acaba apoiando esses regimes ditatoriais. Então, o combate a grupos inimigos da pátria justificava a tomada de medidas extremamente autoritárias. Por fim, havia centralização do poder no líder. Tá? Então, dessa forma, o líder conseguia centralizar o poder em suas mãos. Na Europa ocorreu o fascismo, né? Então, aqui, ó, lá na Europa ocorreu o fascismo. Na Itália, quem que era o ditador? Benito Mussolini. Ocorreu na Alemanha, né, o chamado nazismo. Existe nazismo, existe o fascismo. Tá? Os dois são bem próximos, mas com algumas pequenas diferenças. O nazismo tinha uma das diferenças, né, do nazismo para o fascismo, era o antissemitismo. O que era o antissemitismo? É o ódio aos judeus, né, a perseguição aos judeus. Tanto que Hitler cria os campos de concentração, né, e onde que ele vai prender os judeus e fazer várias barbáries, né? Hitler, né, o governo nazista, vai utilizar os judeus como experimentos na medicina, vai acabar matando, né, 6 milhões, 5, 6 milhões de judeus nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Não só em países capitalistas da Europa existiu o totalitarismo. Tá? Nós temos um exemplo de um governo totalitário também na esquerda, né? No comunismo, que é o que a gente chama de stalinismo, tá? Que foi o governo de Joseph Stalin, lá na União Soviética. Né? Então, um exemplo de governo totalitário do lado comunista, nós podemos citar o stalinismo, tá? O governo de Joseph Stalin, que foi marcado também com culto à imagem do líder, perseguição, né, a seus opositores. Tá? Ele perseguiu um amigo que ele tinha durante a Revolução Russa, né, Trotsky. Tá? Ele vai perseguir, vai matar Trotsky. Então, a figura do líder, né? Então, também existia lá a figura do líder, que era o Stalin. Então, o governo totalitário na Europa, fascismo, nazismo, stalinismo lá na União Soviética. Então, esses 3 modelos nós estudamos aí nessa semana 3 do PET. Tá? Vem as atividades. Uma primeira atividade aqui, né, que você vai ter que apontar 4 pontos fundamentais que caracterizam os regimes totalitários. Nós vimos vários pontos aí, né? Então, vocês podem apresentar aí 4 pontos de regimes totalitários.
E uma outra aqui sobre a crise de 29, que vai perguntar como ela também pode ser identificada, né, com outro nome, além da crise de 1929. São essas duas questões, podem fazer, né, elas estão lá no Conexão Escola, lembrando que dessa vez não vai precisar enviar foto, né, nós vamos só responder lá no formulário, que já está lá no Conexão Escola, são as mesmas perguntas, então não precisa tirar foto de caderno, foto do PET, é só ir lá e responder do jeito que você responde no seu caderno aí, tá? Tá legal? Então, muito bem, a gente termina o estudo do PET agora. Essa aula vai estar disponível lá no canal, né? Como sempre, eu vou passar o link depois na sala para vocês. Não esqueçam lá de dar o joinha e se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.